Olá, estudantes da primeira série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física, comigo, professora Vanessa, e com a nossa intérprete Joana. Oi, Joana, tudo bem? E a gente está aqui para falar sobre o punhobol, com outros objetivos. Os objetivos de hoje são investigar as origens do punhobol no Brasil e as suas conquistas e esclarecer as regras do punhobol. Vamos lá para o nosso momento de reflexão. Tentem lembrar e responder essas perguntas aí. Você conhece alguém que faça parte de uma equipe de punhobol? Você conhece alguém que pratica? Na sua cidade, onde você mora, tem alguma equipe de punhobol? Será que tem no Paraná alguma equipe de punhobol? No punhobol, a bola pode ser rebatida com outras partes do corpo ou somente com o punho? Então, alguns esportes, o vôlei, por exemplo, tem alguns momentos em que pode ser rebatida com outras partes do corpo. Vocês acham que o punhobol também ou não? Existe seleção brasileira de punhobol? Existe uma seleção brasileira de punhobol? O que vocês acham? Vamos responder essas questões na nossa aula. Sobre a história do punhobol no Brasil. Então, chegou através dos imigrantes. Eu acho que vocês já repararam que muitos esportes chegaram através dos imigrantes, porque eles trazem com a sua cultura e se estabelecem, e isso vai crescendo no nosso país. Praticado nas sociedades ginásticas alemãs. Então, há vestígios de que as sociedades ginásticas alemãs foram os alemãos que trouxeram, né, para nós o punhobol. Tanto que Faustball vem do alemão, né, o punho e bola. Em 1906, George Black introduziu na Sociedade de Ginástica de Porto Alegre competições... Em 1906 ele introduziu, tá? Ele trouxe o esporte e falou, vamos praticar esse esporte aqui nesse local, tá? Na Sociedade de Ginástica lá em Porto Alegre. E as competições começaram a surgir em 1911. Alguns anos depois, então, eles começaram a fazer competições. A colonização do punhobol, a gente pode dizer que aconteceu no sul do Brasil. Então, do sul foi saindo para as outras partes do nosso país. A entidade responsável é a Confederação Brasileira de Desportos Terrestres, que é a CBDT, fundada em 1979. É uma confederação recente, se a gente pensar em questões históricas. E aqui é o emblema, né, dessa Confederação Brasileira de Desportos Terrestres, que é a que rege as normas do punhobol. Ela quem faz as regras, organiza as competições, então a gente tem esse órgão aqui no nosso país que organiza. O Brasil tem várias conquistas, então respondendo a pergunta se se existe uma seleção brasileira de punhobol, sim, existe. O Brasil tem muitas conquistas, no masculino e no feminino, e em várias categorias também. Vamos ver. Olha só quanta conquista tem o Brasil na seleção de punhobol. O feminino, elas são campeãs mundiais, foram vice-campeãs por 3 anos e foram bronze em 2018. Olha quanta conquista a seleção feminina de punhobol tem. A masculina foi bicampeã mundial em 1999 e 2003. Vice-campeonato, eles têm 4 vice-campeonatos e 6 bronzes. Olha quanta conquista. No sub-18 masculino, que são os menores, foram campeões mundiais em 2018, um título bem recente para nós. No Pan-Americano de punhobol em 2015, a gente teve o ouro masculino e o ouro feminino. Pan-Americano de punhobol, específico dessa modalidade. E aqui eu trouxe a imagem, olha que bonita a imagem da nossa seleção brasileira de punhobol em uma de suas conquistas. Aqui a seleção masculina, aqui a seleção feminina. Então, já sabemos a resposta para a pergunta. Existe seleção sim, uma seleção cheia de vitórias. Isso é bem importante vocês saberem, porque faz parte do nosso país, a gente tem que se orgulhar cada vez mais por ele. E agora a gente chega no nosso primeiro exercício. Aqui vocês estão vendo um campo, né, de punhobol. Como a gente disse, ele é bem maior do que uma quadra de vôlei. E o nosso exercício é o seguinte. Por que o punhobol não é muito conhecido e praticado no nosso país, mesmo diante de tantas conquistas? Formule uma resposta conforme o seu ponto de vista.
Professora, mas eu já conheço o punhobol, ele é conhecido, eu jogo, ok. Mas se a gente pensar no Brasil, ele não é um esporte que é praticado no país todo, conhecido. Então eu quero que você responda com as suas palavras. Por que você acha que ele não é conhecido e nem muito praticado no nosso país? Já voltamos para conversar sobre isso. Voltamos. Espero que vocês tenham conseguido responder. Então, por que ele não é conhecido e praticado no nosso país? Talvez vocês tenham colocado respostas como falta de investimento, falta de divulgação, não é muito tradicional, às vezes podem ter colocado que não gosta, porque é chato. É o que eu sempre digo, às vezes é chato, mas a gente nunca participou, mas a gente acha chato. Então, a gente tem que dar uma chance para participar, assistir um jogo, ver como que é. Então, é um esporte muito legal, cheio de conquistas, a gente tem que valorizar, sim. O nosso país ele tem que crescer de alguma forma, talvez porque não passe na mídia também, mas a gente pode mudar isso dentro da nossa realidade. Então, fica o convite para vocês participarem. Vamos continuar lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre Olimpíadas. Professora, mas por que não tem punhobol nas Olimpíadas? Então, como que faz para um esporte ser olímpico? Vocês sabem como que faz para um esporte ser olímpico? Está dentro do programa das Olimpíadas? Vamos ver isso agora. Para ser um esporte olímpico, ele tem que ser praticado em 76 países e 4 continentes no masculino. Então, tem que ter essa prática na modalidade masculina em 76 países e em 4 continentes. No feminino, tem que ser praticado em 40 países e em 3 continentes. Então, para ele começar a tentar ser olímpico, esse é o pré-requisito para ele tentar ser olímpico. Não que ele já tem isso aqui, o esporte ele já tem tudo isso aqui, ele já está em 76 países, 4 continentes, conforme ali o que está escrito, mas não é. Por que não é? Aí tem outros adendos também
que vão fazer com que isso dê certo ou não. Para um esporte entrar, outro tem que sair. Então, para um esporte entrar no programa olímpico, outro tem que sair. Imagina se só entrasse. Não tem tempo hábil, já é curto, né, o tempo. Então, tem que ter essa regra aqui. O punhobol não se encaixa no Comitê Olímpico Internacional. Então, ele não está dentro do Comitê Olímpico. Não está dentro das regras do Comitê Olímpico. Por quê? Porque ele não é praticado nesses países, nesses continentes, que é o mínimo, e também, tem que, como a gente disse, para ele entrar tem que um outro sair, e às vezes ele entra como demonstração. Depois que ele entra como demonstração, talvez ele é aceito na próxima edição. Por que vai ter, então, skate e surf, professora, nos Jogos Olímpicos de Tóquio? Porque eles querem fazer com que os jovens assistam mais às Olimpíadas. E com isso, eles trouxeram esse esporte, com essa justificativa, esses esportes, essas práticas, para que tenha mais público jovem assistindo às Olimpíadas. Chegamos no segundo exercício, para a gente pensar um pouquinho sobre Jogos Olímpicos numa esfera maior. Organize e esquematize um ponto positivo e um que deveria melhorar. Então, você vai pensar nas Olimpíadas. O que vocês acham que é legal das Olimpíadas? O que é positivo? E o que vocês acham que poderia melhorar? Eu não gosto disso, eu acho que podia melhorar nisso. Propõe uma modificação em relação ao que acredita que precise melhorar. Então, por exemplo, não gosto, eu acho que poderia melhorar o tempo, podia ser um pouco maior. Então, você vai propor vai realizar, né, essa problemática aqui, vai tentar propor uma resolução para esse problema. Aí fica com vocês e com a criatividade de vocês. Nós já voltamos. Retornamos
E aí, o que vocês colocaram? O que vocês acham que é bacana nos Jogos Olímpicos? A esfera, assistir os esportes, parar lá 2 semanas assistindo. Não só o olímpico, né? A gente tem também o paralímpico. Então, a gente pode citar as duas competições também. E alguma modificação. É legal quando vocês acham que uma coisa não é legal e propõem algo para resolver. Isso é bem importante. Vamos falar um pouquinho sobre as regras, se aprofundar um pouquinho nas regras do punhobol. Então, cada equipe tem 5 jogadores e 3 reservas. Então, total 8 jogadores. O saque é dado na linha de 3 metros, então tem uma linha ali central e daí a linha de 3 metros, uma de cada lado. O saque é dado atrás dessa linha. Pisou na linha, queimou, ponto da equipe adversária. As substituições são liberadas quando há a posse da bola. Então, minha equipe vai sacar, por exemplo, né, na hora do saque. Minha equipe vai sacar, a gente pode fazer a substituição. Elas são liberadas, não tem quantidade mínima ou máxima. A área de substituição é a linha do saque da sua equipe. Então, eu vou sacar e minha equipe vai fazer a substituição. A pessoa vai sair pela linha do saque ali e a outra vai entrar por ali também. Então, essa é a área delimitada para substituições. Os princípios do jogo são 3 passes por jogadores diferentes. Isso é importante dentro do punhobol vocês saberem. Você não pode receber e atacar, por exemplo, como voleibol. Então, quem recebe, quem toca na bola não pode tocar de novo. São 3 passes no máximo. Tá? Se der o 4º, ponto da outra equipe. E esses 3 têm que ser por jogadores diferentes. Então, eu não posso receber e depois ir lá cortar. Antes de cada toque, a bola pode tocar uma vez no chão ou não. Então, eu fiz a recepção, consegui recepcionar. E aí a bola ela pode tocar uma vez ou não, ela tá boa, meu amigo já quer levantar, ok, continua a jogada sem tocar no chão. Mas se quiser deixar, pode. E não tem rodízio, como o voleibol tem o rodízio, no punhobol não existe rodízio. Geralmente os jogadores de defesa eles ficam na parte de trás da quadra, porque essa bola vem mais forte para que ele consiga defender. Então geralmente são as atletas que jogam ali são mais baixos ou ágeis, porque tem que ter uma agilidade bem grande para tentar defender essa bola. A bola não pode pingar fora do campo, né, que é considerado fora. Não é permitido toque na fita do atleta ou da bola, então não pode tocou, caiu no meu campo, é ponto do adversário. Eu não posso tocar também nessa fita e também não posso no poste, também não pode. A bola deve ser passada ao outro lado com o toque de um jogador. Então eu vou passar para o outro lado, assim, faço o toque para realizar essa passagem de bola. A bola não pode ser tocada. Vamos responder aquela pergunta que tinha lá no começo, aquela reflexão. A bola não pode ser tocada em outra parte do corpo que não seja o punho, antebraço ou o braço. Então, se tocar como no vôlei, às vezes você consegue, né, tocar com o pé. No punhobol não pode, não é permitido. Só pode punho, antebraço e braço. Quando bate com o punho, olha que legal essa regra. Quando eu vou bater na bola com o meu punho, eu tenho que estar com a ponta dos dedos tocando a palma da minha mão. Então, quando eu vou bater com o punho, eu tenho que estar com a mão, com os dedos aqui na palma da minha mão, como a imagem aqui vocês podem observar. Ela está dando um toque, né? Ali, na verdade, ela está dando um toque com essa parte, mas se fosse com o punho, ela teria que estar nessa posição também. E quando bate com o braço, a mão tem que estar aberta. Então, a mão aberta, quando vai bater qualquer parte do braço, a mão sua tem que estar aberta. Punho, mãos fechadas e braço, mão aberta. O posicionamento. Geralmente, o Brasil, a seleção brasileira, ela faz uma formação em U. A gente já vai ver como que é essa formação em U. No visual fica mais fácil para vocês entenderem. E o perigo dessa jogada são as bolas curtas. As bolas que são jogadas próximas ali da rede, tá? da fita ou da corda, enfim. Na Alemanha, a formação geralmente é em X. E daí precisa da agilidade do jogador do meio, que vai ficar nesse X. Já mostro qual jogador. E a gente tem o mini punhobol, que isso sim pode ser trabalhado muitas vezes em algumas escolas que têm espaço reduzido. O que ele é? Ele é adaptação de quadra. São 5, coloca 5 jogadores na quadra de basquete ou 4 na quadra de vôlei, né? A quadra de basquete é maior, a de vôlei é um pouquinho menor. Você vai adaptando a quantidade de jogadores para que realizem a prática e a vivência desse esporte. Então, no visual, como a professora falou, aqui em U, que é o que a seleção brasileira geralmente utiliza, e por isso o perigo das bolas curtas, que fica esse meio aqui vazio.
E aqui em X, né? E esse jogador aqui que tem que ser aquele jogador que a gente comentou, aquele mais ágil, para tentar ajudar a defesa ou ataque nas jogadas. Com relação à arbitragem, tá? Um árbitro e 2 árbitros de linha e também um apontador. Vamos explicar isso aí. Então, é um árbitro central, né, que é o principal, ele fica ali no meio. E daí tem 2 árbitros de linha, um em cada lado, com uma bandeira. E um apontador. O apontador é o que vai anotar a pontuação, substituições, enfim. Ele verifica as bolas e os uniformes. Geralmente, como numa equipe vai jogar, eles levam a bola. E daí ele vai escolher, o árbitro ele vai escolher qual a melhor bola para aquela partida. E verifica também os uniformes que estão utilizando o material necessário. Os árbitros de linha indicam bola fora, elevando uma bandeirinha ou um braço. Então, ele vai indicar a bola fora, boa, ou bola ruim, né? A gente chama assim, se a bola foi dentro ou fora. E aí a gente chega no nosso terceiro exercício. Esse é um exercício prático para vocês fazerem. Vocês vão escolher uma bola, se não tiver, como sempre eu digo, pode fazer uma de papel, vocês são criativos para isso. E tentar rebater em seu punho ou antebraço. Se vocês forem bater no punho, lembra que eu falei? A ponta do dedo na palma da mão. Se vocês forem bater com o antebraço, mão aberta. Contem quantas vezes vocês conseguem fazer com que a bola, bater essa bola, sem deixar ela cair no chão. Vamos colocar aqui o mínimo como desafio para vocês, 15 vezes. Acho que é um número bom, 15, sem deixar a bola cair. Se não conseguir, pode tentar depois. Então, 15 vezes desafio vocês a tentarem bater dessa forma aqui, sem deixar a bola cair. Já voltamos. Todos bem, inteiros, os vasos, televisões todas inteiras, intactas por aí? Espero que sim.
Então, é uma atividade mais para vocês se contraírem, soltarem um pouquinho em casa. E espero que vocês tenham conseguido bater as 15 vezes, no mínimo, que foi o desafio que eu lancei. E o que a gente viu nessa nossa aula de hoje? Nós vimos sobre o punhobol no Brasil, as suas conquistas, nós vimos sobre as Olimpíadas, por que ele não é um esporte olímpico, as regras, os posicionamentos e sobre a arbitragem também. Eu espero que vocês tenham gostado. Joana, muito obrigada pela sua presença, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, professores, estudantes, e até breve.